vemos que os Red Keepers se encontravam na sala do banquete sagrado junto com seus Juniors de primeiro grau. O único que estava sem seu Junior era o Keeper Amarelo. Nesse momento, ao ver que os Juniors estavam presentes, o Amarelo perguntou se haveria uma troca de membros depois de tanto tempo. No entanto, naquele momento chegou Suzuki. Diante disso, o Keeper Azul disse que parecia que ele não havia treinado bem seu Junior, pois chegou tarde e nem sequer se desculpou. Suzuki, ao ouvir ser chamado de Junior, comentou que, embora cada Dragon Keeper tenha uma relação diferente com seu Junior, ele via seu próprio Junior como um adolescente em plena puberdade. O Azul, ao ouvir isso, chamou-o de idiota, mas seu Junior o golpeou e disse que a forma como ele fala e age é horrível, então seria melhor ele ficar calado como haviam dito antes. Apesar disso, já iam começar os socos, mas nesse momento, Draggy, a mascote, os interrompeu perguntando por que estavam brigando entre camaradas. Ainda assim, o Azul o golpeou, dizendo-lhe para cuidar dos seus próprios assuntos. Nesse momento, o Red lhes disse para pararem e perguntou a Suzuki o que deveria dizer quando fizesse algo errado. Este então disse que lamentava muito tê-los feito esperar. Dito isso, Red finalmente foi direto ao ponto e disse que havia cometido um pequeno erro, pois acreditava que o artefato divino tinha sido roubado. Ao ouvir isso, claramente começaram a entrar em pânico, e ele disse que provavelmente tinha sido levado pelo soldado que ele havia eliminado naquela manhã. Disse também que agora não podia se transformar e só estava usando aquele traje para o show. Nesse momento, o Amarelo perguntou se realmente um soldado qualquer havia conseguido fazer isso, e o Keeper Verde disse que, como já tinham se passado 12 anos, ele havia esquecido completamente que era possível serem traídos. Por outro lado, começaram a tirar suas conclusões, dizendo que se o soldado não tinha o artefato com ele, provavelmente poderia tê-lo escondido. Suzuki disse que talvez houvesse uma possibilidade de que ele tivesse dado o artefato a outra pessoa. No meio de tudo isso, o Junior do Red disse que, além de tomar medidas sobre o assunto, acreditava que o Red deveria se responsabilizar por esse grande erro. Depois do que ele fez, perguntou se ele pretendia continuar com seu posto. Diante disso, o Keeper Vermelho lhe disse para parar, pois se tratava de uma emergência. No entanto, o Cabelo Branco perguntou quem havia causado essa emergência, explicando que os artefatos são a pedra angular e é o único que protege os humanos dos invasores. Por isso, ele começou a dizer ao Red que deveria renunciar ao seu posto como Dragon Keeper, enquanto Suzuki se surpreendia com o grande sermão que ele estava dando, sendo ele quem havia filtrado a informação do artefato divino. Por outro lado, deu razão ao Cabelo Branco, dizendo que sim, deveria renunciar como Red Keeper e ele sabia melhor do que ninguém que havia trabalhado muito duro e por isso ficaria feliz em entregar o posto. Diante disso, o Cabelo Branco disse que desde que viu o Red Keeper em ação quando era criança, se esforçou para chegar até ali com esse objetivo em mente, dizendo que protegeria a paz de uma maneira diferente da dele. De repente, Red o lançou contra a parede, dizendo-lhe que não parecia mais forte do que ele e por isso não serviria. Nesse momento, Red deu um golpe e podemos ver como tudo o que estava acontecendo estava sendo ouvido por um homem misterioso do lado de fora do lugar. Depois desse momento forte, Red continuou comendo como se nada tivesse acontecido, enquanto o Keeper Azul dizia que havia algo que o preocupava. Por isso, foram até onde houve a explosão para decifrar o que poderia ter acontecido. O Keeper Azul disse que, no pior dos cenários, o soldado conseguiria escapar com vida com o artefato divino e teria duas opções: ser atraído pela fortaleza flutuante ou ser arrastado pelo vento. Por isso, ele buscaria na fortaleza, enquanto o garoto teria que calcular a direção do vento e rastrear sua localização. Por outro lado, vemos como o protagonista na realidade não havia ido de arrasta, obviamente, enquanto dizia que os explosivos de Suzuki o haviam salvo novamente. No entanto, o buraco no seu estômago não estava se fechando porque o artefato divino com o qual foi atacado era bastante forte. Ainda assim, ele disse que acabaria com a patrulha e dominaria o mundo. De repente, apareceu Sakurama, que resultou ser o homem misterioso de antes. Sakurama ajudou D a ir para o outro lado e este perguntou o que ele supostamente fazia ali. Então, o Cabelo Vermelho disse que um membro da patrulha só quer uma coisa de um invasor, pois como não pode ir de arrasta, aconteça o que acontecer, ele acabaria com seu sofrimento. Diante disso, D se levantou e o atacou, mas não podia se mover bem por causa da ferida no estômago.
Então, o cabelo vermelho disse que não sabia se funcionaria para sua ferida, mas trouxe um kit de primeiros socorros, pois quando disse que acabaria com seu sofrimento, não se referia a assassiná-lo. Ainda assim, D recusou, dizendo que não havia caído tão baixo a ponto de deixar que um terrícola o curasse. Então, Sakurama perguntou se ele não poderia fechar suas próprias feridas com suas habilidades, já que se podia mudar o rosto, com certeza também podia com aquela ferida. No entanto, D disse que não havia como fazer isso. Nesse momento, D tentou transferir uma parte do braço para o estômago, e como Sakurama estava vendo, ele disse para não ficar olhando suas partes delicadas. Diante disso, o cabelo vermelho pediu desculpas, explicando que não podia parar de olhar porque aquele poder era inconcebível, além de ser genial e maravilhoso. Então, D começou a fazer truques, transformando até sua mão em um gato, perguntando se ele também tinha algum pedido. Sakurama não se conteve e pediu que ele se transformasse em seu rosto. Além disso, pediu uma máscara com o rosto de D, e de fato, ele conseguiu fazer tudo isso. Diante disso, o cabelo vermelho colocou a máscara e disse que agora também era um soldado. No entanto, o protagonista disse que não era bom para ser um deles, perguntando se ele aguentaria o medo de explodir em pedaços cada vez. E Sakurama disse que não. Por outro lado, D sentia dor no estômago e por isso perguntou a Sakurama se precisava de mais alguma coisa dele. E sim, o cabelo vermelho disse que lhe contaria um pouco sobre si, e embora o protagonista se negasse, o cabelo vermelho fez isso mesmo assim. Sakura começou a contar que, desde criança, sempre quis fazer a coisa certa, mostrando como um dia ele resgatou um gatinho de ser devorado por corvos, mas seu pai o deteve, dizendo que aquilo não estava certo, pois, segundo ele, até os corvos precisavam comer ou vai de americanas, dizendo que todas as vidas são igualmente valiosas e que seria presunçoso que os humanos brincassem com a vida dessa maneira, um pouco estranhos. Diante disso, enquanto deixava o pobre gatinho, explicou que seus pais simbolizavam a justiça e isso era tudo para ele. Por isso, quando os invasores chegaram, diziam que tudo era um presente de Deus para eles, até os OVNIs, dizendo que poderiam corrigir o comportamento dos humanos que destroem a Terra com a avareza. Por outro lado, Sakurama acompanhava sua irmã na prática noturna porque queria garantir que os malfeitores não fossem atrás dela, dizendo que protegeria sua família, não importando o quão forte fosse o inimigo. Sua irmã, ao ouvir isso, disse que era algo que o Red Keeper dizia e que eles não tinham permissão para ver isso porque era algo violento. No entanto, Sakurama dizia que queria ser como o Red um dia. O cabelo vermelho estava vendo os dragões Keepers e seus pais desligaram a TV, dizendo que eram um bando de selvagens, pois os invasores só usam a força e como os Keepers sempre estavam armados, tentavam resolver tudo com violência, dizendo também que ninguém percebia e que viviam em um mundo horrível. Por outro lado, supostamente Deus desceu do céu e, estando na congregação, dizia a todos que suas preces foram ouvidas e que alcançariam a salvação. Enquanto isso, a irmã de Sakurama o segurava para que não fosse embora. Nesse momento, ocorreu uma forte explosão no local e uma criatura apareceu diante deles, dizendo que era Deus, perguntando se eles também eram seus crentes, já que, nesse caso, os salvaria. Diante disso, o suposto Deus os atacou, e embora ambos tenham sobrevivido, a irmã de Sakurama estava muito ferida. Além disso, estavam prestes a serem atacados novamente. Estando nessa situação, Sakurama não entendia por que tudo isso estava acontecendo, pois, se todas as vidas são igualmente valiosas, ele se perguntava se não poderia fazer nada por sua família. No entanto, Sakurama do presente contou que conseguiu sobreviver e se juntou à patrulha para lutar, apesar de não haver esperança. Após a triste história, o protagonista disse apenas que ele falava demais e, se não estivesse ferido, teria se alongado. Mas enfim, Sakurama ainda assim perguntou seu nome e D não queria dizer, sugerindo que, se quisesse escapar, aquele era o momento, já que anteriormente havia vencido o cara de palhaço. Diante disso, Sakurama se surpreendeu, já que Shun era um senhor de terceiro nível, dizendo que havia vencido o quinto membro mais forte do Esquadrão Vermelho. O protagonista, ao
ouvir isso, começou a sorrir e Sakurama disse que o subestimou, dizendo que ele era uma ameaça para toda a humanidade e, além disso, que ele seria quem derrotaria a patrulha. Tudo para que o protagonista acabasse revelando seu nome. Depois que o protagonista caiu, Sakurama anotou que se chamava Soldado D e enquanto o protagonista lutava por ter sido enganado, o Cabelo Vermelho disse que assim as pessoas parariam de sofrer por essa guerra sem sentido e faria o que fosse preciso. Dito isso, o Cabelo Vermelho pediu um favor a D e então nos mostram como o garoto que estava com o Keeper azul estava procurando por D. Diante disso, Sakurama saiu e o garoto perguntou se ele havia visto um invasor por ali, ao que o Cabelo Vermelho disse que sim e que havia capturado um soldado ferido. Por outro lado, ao ver que não estavam indo em sua direção, o protagonista se perguntou se Sakurama estava salvando ele. E sim, este começou a levá-lo por diferentes rotas para enganar o garoto. No entanto, nesse momento, D apareceu dizendo que o Cabelo Vermelho o havia amarrado muito frouxo e por isso ele havia escapado. Diante disso, agora era Sakurama quem se perguntava se D estava salvando ele. O protagonista enganou o Cabelo Branco para parti-lo ao meio, mas não conseguiu e apenas o golpeou. Enquanto isso, o Cabelo Branco chorava por ter sido enganado por um invasor e também por ter sido golpeado. Esse invocou uma réplica de um artefato divino, que apesar de ser uma réplica, poderia destruir a espécie do protagonista. E então, ele começou a correr. D começou a correr e se perguntava por que Suzuki nunca lhe falou sobre essa réplica. Mas bem, o que ele fez foi fugir e se esconder do Cabelo Branco até que ele se cansasse e derrubasse várias árvores do local. Depois disso, D finalmente apareceu e tomou o artefato, mas ao tocá-lo, começou a queimá-lo, pois segundo o Cabelo Branco, graças ao poder que o Blue lhe deu dos vínculos da razão, ele pode lutar assim. Diante disso, D disse tanto faz e continuou fugindo até encontrar Sakurama. E então, o protagonista saiu ameaçando ferir o Cabelo Vermelho. O Cabelo Branco, ao ver isso, suspeitou que provavelmente haviam trocado de identidade com a habilidade do protagonista, mas Sakurama apenas pedia que entregasse a réplica ao invasor, pois senão ele vai de arrasta. Apesar disso, o Cabelo Branco ainda suspeitava e duvidava se estavam conspirando ou se haviam trocado de identidade. Estava prestes a atacar Sakurama, mas ele pensou que, se descobrissem que sacrificou um recruta para aniquilar um soldado, claramente o matariam. Então, decidiu deixar a réplica. Diante disso, Sakurama se aproximou e quando estava prestes a pegar a réplica, o Cabelo Branco queimou seu rosto e disse que nunca entregaria aquele artefato a um invasor como ele, mas foi atacado pelas costas pela mão do protagonista. Nesse momento, o Cabelo Branco ficou furioso e já estava prestes a pegar a réplica para matá-lo, mas Sakurama a pegou primeiro e foi ele quem matou o protagonista. Diante disso, o Cabelo Branco disse que aquilo havia sido perigoso, mas Sakurama disse que tudo foi possível graças ao poder especial dos vínculos que ele emprestou. E enquanto o Cabelo Branco acreditava em toda aquela história, nos mostram o verdadeiro Sakurama disfarçado do protagonista, que estava feliz, apesar de ter ficado sem mão e tudo mais. Chegamos ao final do recap do anime. Sentai Daishikaku, se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado!